darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E nós vamos ler a paginazinha que tem o título de Ante a Força do Bem e é de Emmanuel, do livro Benção de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muitos acreditam simplesmente na força e agem sob o domínio da imposição. A força, no entanto, comanda apenas coisas e corpos, e tudo o que ela faça em matéria de condução ou vivência depende de mais força para continuar. No reino da alma, somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. A força não resolve um cálculo aritmético, nem compõe leve trecho de melodia. Entretanto, pelo amor ao estudo, o homem prevê a movimentação das estrelas e, pelo amor à arte, produz a sinfonia que tange os sentimentos da multidão. Em qualquer departamento da vida, é necessário amar para entender e construir. Se forçamos a posse disto ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disto, porquanto, escoada a energia que mantém o processo de violência, perdemos de imediato o domínio da posição que intentamos assegurar. A força tiraniza, o amor reina. Deus é caridade, afirma o Evangelho. Consequentemente, Deus está no bem verdadeiro, que é mais propriamente o bem de todos. Auxiliando, compreendemos. Dando, possuímos. Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força. E quanto mais alto nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem. Emmanuel, graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa que Tu nos permites realizar em Teu nome. Que nós possamos oferecer o melhor de nossos corações, em prol de todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados, porque todos nós somos necessitados de compreender o Teu amor, de entender que somos Teus filhos e estamos internados neste grande hospital-escola, oficina de nossos trabalhos, para nos reformar intimamente. Sabemos, Senhor, que não mudaremos ninguém a não ser nós mesmos. Então, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos e a aceitarmos aquilo que não podemos modificar. E dá-nos, Senhor, a Tua paz, a Tua harmonia, a Tua luz sempre. Envolve o nosso Otávio, que nos trará o estudo da tarde de hoje. Envolve-nos a todos que aqui estamos, para que tenhamos a compreensão daquilo que necessitamos. Seja, Senhor, o roteiro de nossos espíritos a caminho da evolução e do nosso progresso. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Já tá. Oi, tá. Boa tarde a todos. A gente vai dar prosseguimento ao capítulo 10, que semana passada terminou no item 13, e hoje a gente reinicia no item 14. Então, na tarde de hoje, a gente vai ver sobre o perdão das ofensas, que é o capítulo 10. Tá? O item 14 são
é a instrução dos espíritos. E dentro desse capítulo, né, que nós vimos nos itens anteriores, fala muito na questão que nós enxergamos no outro muitos defeitos, né? E às vezes a pessoa é apenas um cisco, como fala na parábola, nós temos uma trave no nosso. Quer dizer, a gente está com a visão totalmente deturpada em relação a nós. Nós conseguimos enxergar no outro um pequeno problema, né? Uma pequena situação, e aonde que também há um incentivo para que nós olhemos para nós. Porque a única pessoa que nós conseguimos mudar é a nós mesmos. Nós não vamos conseguir mudar ninguém, né? Nós conseguimos sim influenciar pelas nossas atitudes, pelo acolhimento que damos às pessoas, né? Então assim, depende também muita coisa de nós. Mas a mudança, quem faz é aquela pessoa, né? Aquele espírito ali, aquela alma ali encarnada, é que vai ter que se propor a realmente querer a mudança, né? É igual, um exemplo mais simples, de uma pessoa que tem problema de alcoolismo, não se enxerga como alcoólatra, só vai mudar ao momento que ele quiser procurar um médico, uma ajuda, para que ele possa sair daquela condição ali, né? Então, a gente poder já ter essa ideia que depende da gente, né? Porque aqui fala no item, né, que nós estamos o tempo todo pedindo perdão a Deus e não perdoamos os nossos semelhantes. Então, assim, é importante que nós passemos a ter a ideia que nós também necessitamos do perdão, né, para que Deus possa nos perdoar. Então, a gente poder ter um crescimento nesse entendimento dessa vida que nós levamos aqui. Aí depois eu vou falar na questão aqui do egoísmo um pouquinho. Mas assim, para nos situar aonde nós estamos, eu trouxe aqui um texto de Miramês, que ele esclarece bem, né? Porque a gente tem que entender aonde nós vivemos. Porque esse mundo aqui é o tempo todo cheio de dificuldades que nós vivemos. Cada um tem as suas, né? São diferentes, porque cada um suporta as situações diferentes, né? Então, eu trago aqui esse texto aqui, que eu ainda peguei hoje. Ó, se a doutrina espírita veio à Terra com a grande função de relembrar a palavra de Jesus, não pode o espírita esquecer o perdão, que é a força divina que abre as portas da compreensão. Na Terra, ofensas são comuns. Planeta de dificuldades, planeta de espíritos inferiores, planeta de provas e expiações. E ele nos fala isso na Terra, ofensas são comuns, usemos a razão, né? Então, quer dizer, ele, né, Jesus, nos fala isso. Na Terra, ofensas são comuns. Usemos a razão, tirando delas lições edificantes. Quer dizer, nas nossas dificuldades é que a gente tem que aprender, né? A gente passar por ali, mas tirar um aprendizado daquela situação difícil que nós passamos, né? Que não percamos essa oportunidade. Perdoando e orando pelos ofensores, para que entendam que somos todos irmãos, com as mesmas necessidades de compreender a luz e buscar a paz para o coração. Achei esse texto aqui muito bonito. E, como eu estava falando, né, aqui a gente está se situando, como ele coloca aqui, ó, é um planeta que as ofensas são comuns, é um planeta de grande dificuldade, espíritos inferiores, provas, expiações. Então a gente não vai querer aqui se iludir que nós não vamos ter dificuldades num planeta desse, né? Então vai depender muito do nosso crescimento espiritual, para termos um entendimento já diferenciado dessas situações. Começar, assim, a doutrina nos leva
a começar a enxergar a dificuldade do outro como uma alma doente, assim como a nossa. Só que temos em pontos diferentes, né? Cada um tem as suas problemáticas, né? Então, que a gente possa já olhar, não mais com aquela questão de julgamento, né? A atitude, sim, que tem atitudes que a gente não concorda, tem que ser banido, mas não a criatura, como nós vimos naquela parábola da mulher adúltera, né? Que ele não condena a mulher, as pessoas também não condenaram, né? Porque ele falou, quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Levou todo mundo a uma reflexão para se identificar como também pessoas pecadoras, né? E acolheu a mulher e mandou que ela seguisse sem pecar. Então a gente pode perceber que a gente está nesse mundo em grandes dificuldades. A gente está passando aí, né, no mundo inteiro, não é só no Brasil. E uma outra coisa aqui muito importante também, ele fala aqui no texto, ele assemelha essas dívidas, né, cada falta nossa, uma dívida com a palavra de Deus. E aí tem a parábola aqui, que está lá no capítulo, amar o próximo como a si mesmo, é o capítulo 11, na número 3, deixa eu ver quem é de Mateus 18, 23 a 25. Vou ler 2 trechinhos aqui. O reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com os seus servos, né? E aí esse rei, né, vai cobrar ao seu servo uma dívida de 10.000 talentos, e o servo implora ao Senhor para que perdoasse ele, desse mais tempo para que ele pudesse pagar, né? Porque o castigo, né, a sanção que ele iria sofrer era ficar sem a família e todos os bens passariam para o rei, né? Então, e além de ser preso. Então ele implorou a esse rei, e o rei teve misericórdia com ele e deixou a dívida para lá. Ele saindo dali, mais adiante, o que ocorre? Uma outra pessoa que devia a ele 100 talentos, pediu para que ele desse mais um tempo, fez a mesma pregação que ele tinha feito anterior. E ele foi cruel com essa outra pessoa, né? Pedindo para prender, fazendo aquelas coisas todas que o rei iria fazer com ele. E aí os servidores lá do rei contaram para ele o que havia ocorrido. E aí pegaram a pessoa de novo, levaram a ele. Aí o rei falou assim: você me pediu que eu tivesse compreensão, tolerância, né? Eu tive misericórdia com você, mas você chegou ali e fez completamente diferente. Agora você vai pagar pelo que você fez, né? E aí, como eu li aqui no início, faz uma comparação com o reino de Deus, né? Mostrando que tem horas que nós precisamos do perdão, tem horas que precisamos perdoar, né? Então ele já iniciou essa parábola falando sobre isso. Ele ainda fala mais um pedaço, vou pegar mais um pedacinho aqui, Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo, né? Então o Senhor, compadecido do seu servo, deixou ir e perdoou-lhe a dívida, né? E ele, com esse perdão, não soube perdoar o seu semelhante. Então a gente ter esse entendimento, né? Porque toda hora quantas vezes a gente chega, meu Deus, me perdoa, né? E será que nós estamos tendo benevolência, indulgência com outro, né? Que é um outro semelhante como nós, com dificuldades? Então, que a gente também possa refletir, porque nós pedimos muito a questão do perdão a Deus. E nós? O que nós estamos fazendo em relação a isso? Estamos conseguindo, através desse estudo sistemático, desenvolver
mais os nossos sentimentos, podermos alcançar uma elevação espiritual, né? Porque também fala aqui nessa questão, quanto mais difícil é a questão que foi atentada contra a pessoa, mais meritório é a questão do perdão. Coisas simples, pequenas, e bota assim, apenas uma desculpa já poderia estar resolvendo, né? Então, assim, o perdão é uma coisa muito mais acima, com uma gravidade grande, né? E a gente às vezes confunde muito, né? Acha que a pessoa pisou no seu pé, perdão, não é uma desculpa, um acidente, né? Então, então o perdão é para essas situações. Então, nós necessitamos disso, e como nós fazemos isso o tempo todo, pedindo a Deus, que a gente também possa ter a consciência de que o outro, às vezes, tem menos conhecimento que todos nós, né, que ainda nem conhece a palavra de Deus, nada, ele está necessitando que alguém dê a mão a ele, para ele sair dessa condição. É isso que o perdão das ofensas vem aqui dentro do texto, vem pedindo, que a gente também possa auxiliar, assim como já auxiliar a todos nós. Porque dentro da doutrina espírita, para se ter a doutrina espírita, Kardec e as pessoas que iniciaram, foi com muita luta, muita dificuldade, enfrentando a oposição, né, da polícia, né, dos governos, para que ela não se colocasse, que não pudesse sair, né? Na época a força da igreja era muito grande, então foi uma luta muito grande em relação a tudo isso, né? Então, assim, foi o esforço, né, da espiritualidade, daqueles espíritos encarnados, como os que estavam dando as mensagens, Kardec e tantos colaboradores, para hoje nós estarmos aqui. Então, assim, nós já fomos muito auxiliados, né, e continuamos sendo, pela doutrina dos espíritos. Então, que a gente possa também entender que tem irmãos em condições mais desfavorecidas, né? E que a gente já consegue ter um estudo, ter um entendimento, para poder também ajudar. Tem uma passagem de Gandhi que ele fala no seguinte, que só os fortes é que perdoam, os fracos não. Mas esse forte ele está se relacionando à questão espiritual, né? Porque assim, isso bate muito de encontro com o nosso orgulho, né? Como é que uma pessoa vem, me ofende, e eu ainda vou ter que perdoar? Então isso mexe muito. Então você tem que ter muita força, porque muitas pessoas ao lado vão falar assim, não perdoa não, deixa esse cara para lá, deixa... Não sei. Começam até a fomentar que você não tome uma atitude em relação ao mal que você recebeu, né? Então por isso que o Gandhi fala em que só as pessoas que são fortes espiritualmente, elas conseguem, né? E ele fala também, nesse texto ele comenta sobre Jesus, que foi assim, maior exemplo também que nós tivemos. E teve uma outra coisa agora que eu realmente não me lembro, mas isso daí para mim foi uma coisa assim, que me chamou muita atenção, né? A gente poder perdoar. E a outra coisa aqui, tem um capítulo aqui que fala sobre a questão do egoísmo, a qual quem está respondendo é Emmanuel, né? Fazendo aqui os comentários sobre o egoísmo, que é a causa de todos os males terrenos, né? Coloca lá que é o filho do orgulho e que é o mal de todas as questões que nós temos aqui na Terra, né? Não é de um ou dois. Ele coloca afirmando que estão todos os males. E que nós, espíritas, tenhamos muita força e coragem
para combatê-lo em nós. Que primeiro nós temos que fazer a nossa modificação. E no final do texto, né, ele fala para que nós possamos retirar ele dos nossos corações. O egoísmo, né, que é a fonte de todos os males, de tudo isso que está acontecendo aqui, é a questão do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então, a gente pare para pensar a respeito disso, né? A gente passar a ter essa reflexão desses problemas que nós temos. Não é ficar olhando para o outro. A gente tem que pensar realmente, eu posso mudar a mim. O outro, que é meu filho, um amigo, uma esposa, tudo, a gente pode influenciar, principalmente com as atitudes. Ele coloca aqui também que a gente pode dar o perdão através da palavra e tudo, mas a atitude em si é a que influencia mais a questão do perdão. E dentro do lado, acho que é do item 14, ele fala sobre a questão que Jesus deixou para nós, né, a questão da prece, do Pai Nosso. E aí eu fui lá, só tem uns trechos aqui no próprio Evangelho, que ele dá a explicação dessa parte aqui, ó. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Tá? Então, esse é o trecho do Pai Nosso. Aí, ele vem, aí as explicações daqui no texto, né? Ele fala o seguinte: cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós, é uma dívida contraída que, cedo ou tarde, teremos que pagar. Nós rogamos a vossa infinita misericórdia, o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras. Então vocês vejam, né, que dentro desse termo simples que como coloca aqui no texto, a profundidade das explicações que estão nesse trecho do Pai Nosso, né? E todos os trechos têm as explicações aqui na parte de preces, né? Então, assim, é importante, é muito interessante a gente poder entender o que significa aquele trechinho ali com essa visão dos espíritos, né? E aí ele continua aqui, dando um pulinho aqui: dai-nos, meu Deus, forças para apagar em nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança em nosso coração. Como nós sabemos que só o que morre é o corpo físico, e quando desencarnamos, vamos para o plano espiritual, isso nós só vamos levar o que nós podemos, o bem ou o mal que nós fizemos. E qual é o sentimento que nós estamos levando para o plano espiritual? Então, que a gente possa, nos itens anteriores do capítulo 10, fazer esse reconciliamento o mais rápido possível com essas pessoas que nós tivemos desavença. Porque a visão da doutrina espírita é o quê? É a questão da reencarnação. O espírito é imortal. Então nós carregamos tudo isso. Então, se eu desencarno com rancor, com ódio de outra pessoa, eu posso estar desencarnado e estar perturbando aquela pessoa que ainda continua encarnado. Né? E até mesmo há perturbação de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Então a gente tem que tirar essas coisas de nós, podermos chegar e reconciliar. Se a pessoa aceitar, podemos ganhar um amigo. Agora, se não aceitar, é responsabilidade da outra pessoa. Nosso papel, nós já fizemos. Fomos diante da pessoa e tentar reconciliar a situação. Né? E a gente acaba
tendo muitos milindres, né? Qualquer coisa é motivo de desavença aqui nesse planeta. Tantas coisas, a gente vê aí, você fica olhando, né? Hoje eu sou uma pessoa mais calada, né, em relação a essas coisas, mas no passado não, você sempre a pessoa fala uma coisa, você começa a responder, né? E quando você vê, você começa numa coisa pequena e as pessoas estão ali desvencilhadas, não se falam mais, né? Leva um tempo, pelo menos, e começa realmente, né, nessas questões menores que a gente acaba deixando criar verdadeiros monstros, né? Então, assim, que a gente tenha essa percepção, que a gente possa desenvolver esse amor, essa ternura que Jesus passou para todos nós, né? A gente saber buscar ser menos impulsivo nas nossas respostas, a gente ter delicadeza, ter compreensão, é o que o texto nos pede aqui a todo tempo, né? Afinal de contas, nós estamos estudando, nós estamos aqui buscando entendimentos para modificar a nossa caminhada, para nos tornarmos almas melhores. Então, é fácil, é simples? Não. Nós temos muitos vícios, aprendemos muitas coisas ao longo do tempo de forma equivocada, né? Mas hoje, né, a gente tem a doutrina espírita que esclarece bem as questões das parábolas de Jesus, com essa visão da reencarnação, né, porque você ter uma visão de uma única vida é uma coisa. Agora, você ter a visão de que hoje você está sofrendo, e se você não resolver, você vai continuar sofrendo no plano espiritual, e depois você ainda pode voltar com todos esses sofrimentos para uma nova encarnação, né? Então, assim, o objetivo aqui é a gente poder, através do estudo, a gente ir tendo esse crescimento, né, passo a passo, e botar em prática as nossas ações em relação a todos esses estudos que tem na casa. Porque só assim a gente vai poder ter um crescimento, se desenvolver espiritualmente, né? Nós olhamos às vezes, né, para o Dr. Bezerra, Dr. Erma, o Chico, né, tantos outros aí, Madre Teresa, né, a grandeza desses espíritos, dos exemplos que eles trazem para nós. Mas também foram conquistas que eles tiveram que fazer muitas renúncias deles mesmos, né? Se dedicando muito às pessoas, dedicando, né, aproveitando essa grandeza que esses espíritos vêm, né, sempre está aí no meio da gente, como missionários, para ajudar a alavancar o nosso desenvolvimento. Então eles vêm, dão um exemplo, né, e que a gente possa olhar os bons exemplos. Isso que é uma coisa importante, né? Às vezes tem pessoas que têm determinadas atitudes muito boas, então, e às vezes tem outras atitudes que não me servem, mas que eu copie aquela coisa boa, né? Eu já falei aqui, eu peguei muita coisa assim dos meus tios, do meu pai, né? Cada um tinha uma coisa assim que me interessou muito, né? Um tinha muita perseverança, luta em relação às dificuldades das doenças que passava, aí o outro era uma pessoa tranquila, né? O meu pai era outra pessoa também tranquila, enfim. Então eu comecei, mas tinha coisas também que eu não gostava, né? Aí eu busquei, comecei a ver as coisas que estavam me interessando, né? E assim como a gente convive aqui, cada um tem uma coisa boa, né? Uma atitude boa que serve de exemplos. Então a gente pode olhar e buscar, né, aquela pessoa, porque às vezes o que decepciona muito nós estarmos no nível que estamos e querer ser Jesus, né?
eu não consigo ser igual a algumas pessoas daqui que se dedicam muito ao trabalho, que abrem mão de parte da sua vida lá fora, se dedicam muito à casa, né? Como é que se eu não consigo ainda alcançar aquilo, como é que eu vou querer alcançar no nível que eu estou a um espírito como, não vou nem falar Jesus, mas um Chico Xavier, né? Outros assim, né? Então a gente vai dando um passo de cada vez, a gente vai crescendo, vai amadurecendo os nossos sentimentos em relação à prática do bem. E outra coisa que é importante, que é colocado dentro da doutrina, é que se você deixa de fazer o bem e não faz o mal, né, você só deixou de fazer o bem, já é um mal que está sendo feito. Porque você podia ajudar, auxiliar o seu próximo e você não o faz. Então, na essência, isso já é um mal. Fazer o bem é você ter uma atitude em relação às outras pessoas. Você poder... como é que agora me faltou. Você poder abraçar, né? Acolher as pessoas, né? Ter esse acolhimento. Às vezes as pessoas precisam só te ouvir. Eu me lembro muito, né, que a minha tia, ela falava muito, né, gostava que eu ia lá na casa dela, já estava com bastante idade, né, aí ela falava muito sobre isso. Por quê? Porque as pessoas, os amigos, também já tinham muitos desencarnados, né, e eu ficava lá, eu falei assim, tomar conta assim, de uma pessoa. Ela estava andando, fazendo as tarefas dela, tudo, mas ela só queria a minha presença ali. Entendeu? Eu morava ali do lado dela, do meu pai, né? Eles queriam minha presença, para poder falar com uma pessoa que tenha um conhecimento, que tenha alguma coisa, porque o restante já estava todo mundo numa faixa bem avançada, com doenças, com tudo, né? Então a pessoa se sentia mais segura, né? Aí assim, as pessoas falam, mas você... não dá trabalho, é só ficar ali um pouco com as pessoas, elas querem falar, poder falar. Minha tia que falava a beça, daqui a pouco estava vendo televisão falando, daqui a pouco estava dormindo. Aí eu falava, tia, eu vou me embora, hein? Ela, não estou dormindo não, só dei um cochilinho, né? Então assim, às vezes é uma atitude simples, mas é muito importante para o outro. A gente às vezes nem sabe o quanto é importante, né? E não vai ter, nós não vamos ter grandes esforços para isso. É só desenvolver um pouco mais a nossa paciência, né? E assim, são pessoas, muitas coisas assim que eu falava até antes da doutrina, né? Se cada um de nós cuidássemos mais dos nossos entes queridos, seriam poucas as pessoas que nós teríamos que ajudar, né? Porque todo mundo teria a sua família. É claro que existem os acidentes aí, tem pessoas que ficam órfãos e tudo, né? Mas, na grande maioria, quantas pessoas que vêm nas instituições, né, Casa Espírita, Igreja Católica, Evangélica, procurar ajuda, porque os familiares não acolhem, deixam de visitar no hospital, né? E todos nós vamos precisar. Chega uma hora que dá um probleminha aqui, outro probleminha ali, né? A saúde está aí, a máquina vai envelhecendo, né? Então, que a gente possa também nos dedicar aos nossos entes queridos. O problema é que a gente, dentro de casa, eles conhecem muito bem cada um de nós, né? E isso acaba dando um atrito maior. Essa que é a grande dificuldade que eu vejo, né? Mas fora isso, a gente tem que superar. Se nós queremos crescer como almas, como um espírito mais, evoluir um pouco mais, né? Que a gente possa trabalhar essas questões em nós. Não nos preocuparmos com o que os outros estão fazendo. Porque quando a gente se preocupa com o que todo mundo está fazendo e você está fazendo diferente, aí você, não,
Aí fica as pessoas, não, só você que é diferente, não sei o que e tal. Aí te incentivam a seguir aquele grupo. Mas você tem que ter firmeza, não. Isso aqui, Jesus é meu modelo, meu guia. Então é por esse caminho que eu quero trilhar. E abrir mão desse desvio, né? Que a vida terrena, ela nos leva, né, aos desvios normais aqui, né? Como eu falei no texto aqui anterior, né? Então, assim, são tudo espíritos que estão aqui com grandes dificuldades, cada um melhora um pouquinho aqui, o outro está um pouco melhor ali, mas em termos gerais, nós temos as nossas dificuldades, né? Então, que a gente possa realmente rever as nossas condições para poder ter um crescimento maior, né? Aproveitar sempre as nossas encarnações, porque é na vida terrena que nós vamos praticar, né, aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. Nos preparamos, né, não, agora eu estou bem, e quando cai no processo de encarnação, né, que entra no corpo físico, fica sendo atraído, né, para a sensualidade que a vida nos proporciona, os bens materiais e tudo mais que a gente já sabe, né? E isso a gente não leva para o mundo espiritual. Só vai levar o quê? O que nós podemos crescer, que nós crescemos aqui, né? E se nós fizemos o mal, criamos dificuldades, isso também vai, e a gente vai ter que trabalhar isso um dia, né? Nós vamos sermos um Chico da vida, um Jesus, mas tudo isso vai levar um tempo, né? Vai demandar de um esforço pessoal, de cada um de nós, né, para o nosso crescimento. Eu posso crescer mais rápido ou mais devagar, depende única e exclusivamente das decisões que eu estou tomando na minha vida. Isso que é o importante. Eu não tenho que me preocupar com ninguém, tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo. Eu estou buscando me melhorar, estou buscando isso, aquilo. Então, o meu crescimento, o crescimento individual, ele faz com que nós possamos auxiliar melhor a outras pessoas, né? Porque assim, quando eu comecei a escutar isso, né, da gente ter preocupação com nós mesmos, eu achava assim, mas isso aí não é questão de egoísmo, né? Não, é porque a gente não tem um conhecimento, às vezes, para ajudar. Então, nós temos que buscar o conhecimento, nos melhorarmos e poder ajudar em determinadas situações que ocorrem, né? Tem outras que a gente não consegue, né, que está fora do nosso alcance. Mas tem coisas que a gente já está melhor do que o outro, então a gente possa dar a mão, né? E aqui, deixa eu ver, esse aqui já foi, vou pegar aqui o item capítulo 10, né? Uns trechos aqui. Então, no item 14 é Simeão. Ele fala aqui o seguinte: quantas vezes perdoarei o meu irmão? Vós lhes perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento, né? Isso aqui foi o que eu falei lá no início, em relação à prece, né, do Pai Nosso. Então, ali a gente pedindo perdão, né? Me perdoa de acordo com como eu perdoo o outro, né? Então, se eu não perdoar, né, tem pessoas que falam muito isso, né? Nunca vou perdoar. Nunca vai perdoar, então que perdão você vai querer? Como é que você vai exigir a Deus que o perdoe? Se você não quer ter essa boa vontade de perdoar aos seus irmãos. Então, fica muito contraditório. Eu quero tudo para mim. Aí bate a questão do egoísmo, né?
Eu quero tudo, mas não quero oferecer nada a ninguém. Aí ele, deixa eu ver qual foi o outro trecho, né? Daqui. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes que ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Né? Então aqui está bem explicado isso, né? A gente poder desenvolver essa mansuetude, a gente poder fazer com que isso, o trecho mais abaixo, ele fala nessa elevação espiritual que você alcança na grande dificuldade que o outro te impõe. O outro é um instrumento que vai fazer com que você souber aproveitar aquela dificuldade, você passa a ter um crescimento. Porque você esquecer de si mesmo, você está aqui no meio de muitas pessoas, e vem alguém, te ofende, fala, né? E aí você fica muito chateado, quer responder, né? Aí nisso, agora é que veio a questão do Gandhi, né? Ele falou que ele não perdoava ninguém, porque ele não se sentia ofendido, entendeu? Que ele sabia que aquilo ali era passageiro, que a pessoa estava numa condição ainda de dificuldades, não tinha entendimento necessário para não fazer determinada atitude contra aquela pessoa. E ele falou que ele não perdoava, exatamente por isso, porque ele não se deixava se ofender, né? Aí é aquela questão que só os grandes é que perdoam, né? Ele já estava além disso, ele nem se sentia ofendido, né? Assim como Jesus deu o exemplo, tantas coisas que passou e estava ali estendendo a mão para todos que estavam ali, né? Então assim, é bem interessante essa visão também que eu vejo do Gandhi, né? Da gente não se melindrar. Eu lembro do meu pai, que ele falava muito, né, em questão de apelido. Que aí queriam botar apelido nele, ele falava, não, só, finge que não está escutando nada. O pessoal para, que meu pai era muito magro, botava um monte de apelido nele e tudo, né? Ele não atendia ninguém. Aí as pessoas paravam, né? Então, se eu não dou importância para o que o outro está falando, eu não sou aquilo que a pessoa está me julgando, está colocando nas minhas coisas. Eu fiz aquela atitude. É uma injúria que a pessoa está fazendo? É uma pessoa. Ele é que vai se ver com Deus, não sou eu. Eu não fiz, aí a pessoa vem te falar que você fez isso ou aquilo, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, prestar atenção, não entrar nesse jogo, porque muitas vezes as pessoas te provocam, vai lá, dá uma espetadinha, né? E aí você vai dando, daqui a pouco você começa a entrar no jogo daquela outra pessoa e pronto, cria uma desavença, né? E a gente não sabe até que proporções essas coisas podem chegar, né? Você vê, na época que eu era criança, lá perto da casa do meu primo, por causa de jogo de Flamengo e Vasco, né? Na época era o Roberto e o Zico, né? Os caras lá começaram a brigar no bar, não sei o quê. Teve um que matou não sei quem foi quem. Brigando por causa de futebol. Olha só a situação que se leva em tirar a vida do outro. Então a gente rever nossos conceitos, tentar calar mais a boca, né? Não revidar. Como coloca aqui, é um esforço que nós fazemos muito grande dessas situações, mas que a gente tem que aprender,
né? Observar, não, eu não sou aquilo, por que eu vou me irritar com isso? Aí a gente se irrita porque, mas aquela questão do ridículo, né? Mas o pessoal vai achar o que de mim? Você tem a consciência tranquila, né, do que você está sendo acusado? Se você tem, sabe, deixa para lá, não estou dizendo que é fácil não, tá? A gente às vezes fala aqui, de repente chega ali fora, aí um pisa no pé, mas a gente tem que falar aqui para que a gente possa realmente trabalhar e ver quais são os meus limites de cada um, né? E aí ele continua aqui, né? Mais um pedacinho aqui, ó. Daí porque o Senhor vos restituirá, perdoai, porque o Senhor vos perdoará, abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá, humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. E aí, mais um pedacinho aqui embaixo, ele fala o seguinte: o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Isso que eu tinha comentado anteriormente, né? Então, o quanto mais nós somos agredidos, né, o nível de agressão que recebemos e que nós podemos perdoar, né, essas pessoas que nos ofenderam, é muito maior o mérito, né, do que uma pequena ofensa. E eu vou pegar aqui um pedaço da parte de Paulo, né, que ele fala o seguinte: perdoar a seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar a seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoar, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, mesmo por uma leve ofensa, como podereis querer que Deus esqueça de que cada dia tens mais necessidades de indulgência? Então, a gente possa, né, observar essas situações, e realmente fazer alguma coisa por nós mesmos, né? Porque nós precisamos disso, né? Sempre de indulgência. E ele coloca aqui mais um pedaço. Começa por uma insignificância e termina por um rompimento. Não fostes vós, né? Que aí ele vem perguntar: não foste vós desferiste o primeiro golpe? E ele vem fazendo uma série de perguntas para que nós possamos raciocinar diante daquele problema, se nós não tivemos alguma responsabilidade, de alguma forma, se dirigimos alguma palavra ofensiva, né? Se a gente não realimentou aquela situação, né? E até mesmo pelo próprio pensamento, né? A gente está ali e a pessoa está ali do lado, a gente está pensando, nós estamos irradiando. A pessoa está falando uma coisa para a pessoa, mas pode estar no seu pensamento irradiando outra. E isso pode causar no outro certos distúrbios, né? Eu me lembro uma vez, foi muito engraçado, o cara o carro morreu na frente num cruzamento, né? E estava o trânsito todo parado ali, parou tudo, né? Ele abriu o carro para tentar consertar. Olha, aí eu vi a força do pensamento. Poxa, por que o cara não tira o carro daí? Olha, ele virou para trás e falou: está pensando o quê? O carro está com defeito, não sei o quê. Eu falei: caramba, eu tenho que moderar o que eu estou pensando. Né? Porque era assim, era só empurrar uns 3, 4 metros para o lado para todo mundo passar. Mas ficou tudo parado, o cara abriu o capô, queria consertar. Aí eu pensei assim, né? Eu falei assim, deve ter saído com uma intensidade
que a pessoa, de repente, é um médio ali, bem, sentiu aquilo ali, né, e virou para mim. Eu não expressei uma palavra à pessoa, né? Então ele deve ter sentido que eu não estava satisfeito, que eu estava atrasado, né? Então, assim, a gente também tem que moderar os nossos pensamentos, né? Isso já faz bastante tempo, gente. Mas são coisas que acontecem. A gente ainda tem, como o texto inicial fala, né? Somos espíritos ainda com grandes dificuldades que estamos aqui. Todos nós, né? Cada um tem seus vícios, a forma de agir perante as dificuldades da vida, né? Então, assim, é importante todo esse nosso estudo de esclarecimentos, para que a gente vá crescendo, né? Dia a dia, né? Aí eu vou passar aqui um pedacinho de Paulo, né? Perdoai os seus... Aí ele começa a perdoar aos seus inimigos. Não, isso aqui eu já falei, né? Aí ele veio e falou essa parte aqui, foi o que eu comentei agora. E lá no final, não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muitas vezes mais, pelos atos do que pelas palavras, né? Então, que a gente possa realmente ter, não apenas a palavra, mas ter a atitude de realmente da pessoa perceber que nós estamos perdoando aquela pessoa daquela falta. E é colocado também essa questão que muitas vezes as pessoas só perdoam pelos lábios. Não, eu vou te perdoar, e às vezes, muitas das vezes acrescenta exigências para o perdão, né? Eu te perdoo, mas se você tem que fazer isso, né? Ou então perdoa e não quero te ver mais na minha frente, né? Então, assim, o perdão não é isso. O perdão é um esquecimento daquilo ali, né? É difícil, tem que se desenvolver muito, mas é isso que é a questão do perdão, né? Você tem que ter uma força moral muito grande, está num nível mais elevado espiritualmente. Quando você consegue, você se sente bem, né? Você não fica aí à mercê de certas situações que ocorrem, né? Que a gente possa sempre estar olhando realmente para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Que necessitam do nosso amparo, que a gente possa dar sempre uma palavra, dar um acolhimento, né? É o que eu falo aqui, já falei várias vezes, né? Aqui é a Casa do Caminho, eu me recebi muito acolhido, né? A gente entra com dificuldades, e você entra numa casa, você sente isso, você fica mais pacificado, você sente as pessoas perto de você, né? Então, assim, isso é para a nossa vida, aqui dentro, lá fora. É isso que nós temos que levar, né? E a gente é observado por isso, né? Aí a pessoa sai daqui, aí faz um monte de besteira ali adiante. A primeira coisa que os outros que estão observando, olha lá, o cara é espírita. Eu vou fazer o que lá? Não é? Então, assim, a gente tem que ter mais cuidado, né? Não para ficarmos rígidos em relação a isso. A gente passar a ter o entendimento que nós estamos representando os ensinamentos que a doutrina traz para dentro de nós, né? Que traz para cá, para que a gente possa sair melhor, né? Poder dar um caminho melhor. É igual assim, eu comparo como uma faculdade. Você chega, aí você vê uma série de construções, vamos dizer, engenheiro civil. Aí vê um monte de prédio caindo, de onde é que é o engenheiro? Da faculdade tal. Aí caiu um outro, da faculdade tal. E esses erros aqui. Aí você começa a ver, poxa, nessa faculdade eu não entro, né? Porque todo mundo que sai de lá só está fazendo coisa errada, então não está aprendendo direito, né?
Mesma coisa, a gente tem que ir modificando, de acordo com as nossas possibilidades, as nossas atitudes, né? Porque muitas das vezes os familiares, né, dão aquela provocada, você vai para a casa espírita e fala assim, faz isso, faz aquilo. Não, a gente tem que começar, a gente está... É uma forma da gente poder angariar pessoas para dentro da doutrina, né? A pessoa chegar e falar assim, poxa, o fulano era de um jeito, agora ele está mais tranquilo, ele fala de uma outra forma, ele não ajudava ninguém, agora já passando a ajudar. Aí, pô, o que ele fez? Não, ele começou a frequentar a doutrina espírita e tudo, né? E aí você tem uma propaganda positiva, né? De que a pessoa está podendo ir em algum local e trazer algo de melhor, que está fazendo com que ela se melhore como pessoa, né? Então aqui, a gente está aqui, traz as coisas para dar um esclarecimento, e também nós que estamos aqui, também estamos num esforço para poder transmitir essas questões da doutrina espírita, né? E assim, o importante é que a doutrina está toda escrita. Então, certos entendimentos, às vezes a pessoa não entendeu direito, a pessoa que está aqui na frente não conseguiu transmitir da melhor forma possível, e aí a gente tem lá como estudar, a gente já pegou uma parte muito grande, né, do entendimento. Tá? Então, assim, que a gente possa se esforçar, estudar, para a gente poder caminhar bem na vida, com maior segurança. Tá bom? Obrigado. Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Lição 22. A retribuição. Pedro disse-lhe, e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato, que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador, que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento, que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua
recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Graças a Deus. Agora os médios vão se preparar para o passe. Que Jesus abençoe a todos. A retribuição. A pergunta de Pedro a Jesus, no Evangelho de Mateus, é: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Essa pergunta traz valiosos ensinamentos e reflexões a todos os cristãos, posto que até hoje fazemos a mesma indagação. Como seres imperfeitos, pelos condicionamentos e padrões do mundo, estamos acostumados a desejar algo material e transitório, em troca de benefícios concedidos a alguém ou a realizar algo mediante alguma retribuição, alguma recompensa, alguma gratificação ou interesse, ou um reconhecimento pelo que fizemos. Os que têm dúvidas sobre o que receberão por seguir Jesus, quase sempre perdem a oportunidade abençoada de servir ao seu próximo e de praticar ações edificantes na vida, pois antes querem saber quais serão as retribuições decorrentes da decisão tomada. Entretanto, o Divino Mestre desvincula o trabalho espiritual de qualquer recompensa material, porquanto o seguidor do Cristo receberá a recompensa celestial, proporcional ao valor de sua obra no processo evolutivo, na busca da perfeição em pluralidade de existências. Assim, Emmanuel nos conduz para as retribuições celestiais de purificação, de utilidade e de serviço, em que não devemos ser meros adornos, mas sim seres praticantes de ações regeneradoras e santificantes, amparando e sendo úteis aos nossos irmãos de jornada. Para tanto, devemos renunciar a nós mesmos, sermos testemunhos de amor à humanidade e praticar a caridade até o sacrifício extremo. Fruto de nossas conquistas, receberemos do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. O Cristo ensina que os critérios de grandeza do reino do céu são diferentes da terra, em que servir é mais importante do que ser servido, porque assim estaremos a serviço de Deus. Por conseguinte, é imprescindível que cada um se movimente no serviço do bem que lhe compete, pois a retribuição pela glória de servir nos possibilita o crescimento e a elevação moral, compelindo-nos ao trabalho do bem, principalmente pela prática da caridade. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos conduza. Graças a Deus. E diante de tudo o que Jesus nos ensinou, teria Ele tanto para nos cobrar, mas depois de ter sido sacrificado na crucificação,
retornou aos mesmos companheiros que o haviam abandonado, nos dando assim exemplo de como deveremos nos conduzir na vida, diante dos embates, diante das dificuldades, diante das ingratidões, porque todos nós estamos em processo evolutivo para que possamos nos libertar do homem velho que ainda existe em nós e fazer brilhar a luz em nós. Porque se nós percebermos há quanto tempo o Senhor nos chama, sem que queiramos nos movimentar, não saímos do nosso comodismo, não olhamos para os nossos irmãos necessitados, passamos indiferentes pela vida, mas nem por isso o Pai deixa de nos abençoar em todos os momentos da nossa vida. Vamos refletir sobre este Evangelho. Vamos nos aprofundar nos estudos para que possamos, compreendendo, realizar. Ele que nos ensinou a amar até os nossos inimigos e que continua nos enviando recursos para que a gente desperte desse sono milenar que ainda estamos, nos compenetrando das nossas deficiências, dos nossos erros, para que possamos fazer a vontade do Pai. Ah, meus irmãos, se não fosse a paciência de Deus para com todos nós, então vamos ser benévolos com aqueles que não pensam como nós, com aqueles que ainda exercem a ingratidão, porque todos um dia retornarão ao caminho do Pai, porque assim é da vontade dele. Todos nós fomos criados simples, mas todos com o mesmo objetivo de chegar à perfeição relativa. E o Pai não dá privilégios a ninguém, mas Ele dá oportunidades para que todos se movimentem e façam a vossa parte. E através dessa compreensão, através da aceitação de tudo o que temos à nossa volta, somos felizes, porque temos o sol que se ergue todos os dias e nos aquece. Temos a natureza que nos dá um trabalho de obediência a tudo aquilo que se programaram. E todos eles testemunham, sim, a gratidão e o amor ao Pai. Então, nós, humanos, temos oportunidade de fazer diferente, de escrever a nossa história de uma forma mais sadia, mais equilibrada, aceitando sim todos os desafios como lições, como oportunidades de nos melhorarmos. E se nós formos observar esses grandes vultos da história, cada um trazendo a sua exemplificação, cada um trazendo, sim, as suas dificuldades, mas todos enfrentando e conseguindo vencer. E o Pai não nos fez para sermos derrotados, mas para vencermos a nós mesmos e as nossas dificuldades. Então, valorizemos tudo aquilo que a doutrina nos traz e façamos a nossa parte com responsabilidade, com boa vontade, mas, acima de tudo, com muito amor. Porque é isso que o Pai
faz todos os instantes por todos nós. E que Ele possa nos dar a força necessária de vencermos a nós mesmos a cada dia. E que essa paz que Ele nos envia nesse momento possa permanecer com cada um, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Gratos estamos por mais esse momento de luz. Gratos estamos por esses ensinamentos que acabamos de ouvir aqui. Gratos estamos, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe e por toda a espiritualidade que aqui está presente, nos acolhendo, nos abraçando, cuidando de todos nós. Gratos estamos, Senhor Jesus, que possamos levar para os nossos lares as luzes produzidas nessa reunião, que possamos dividir com nossas famílias, com nossos amigos, nossos vizinhos, que possamos, Senhor Jesus, vivenciar toda essa luz em nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, por sua existência em nossas vidas. Que possamos voltar para casa na vossa santa paz. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Graças a Deus.